Olá, irmãos. Jonas, capítulo 2, e o versículo 2 diz assim: E disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. O que precisa acontecer para entendermos que dependemos de Deus? O ser humano, na sua inquietude, no seu ímpeto, na sua vontade de ser feliz, de encontrar o que lhe faz bem, ele sempre deixa Deus em segundo plano. Como você tem certeza disso, Thomas? Porque eu já fiz isso muitas vezes. E infelizmente vejo muitas pessoas fazendo. E eu me refiro muitas vezes aos que conhecem a palavra de Deus. Se afastam, muitas vezes sem perceber. É natural para o ser humano se afastar de Deus, fugir de Deus. Infelizmente, isso é natural. O homem natural, ele não gosta das coisas de Deus. Ele não gosta de se aproximar do que é espiritual. É por isso que a Bíblia fala que a carne milita ou luta contra o Espírito Santo. De uma forma poética, lá no livro de Gênesis, Deus diz: o meu espírito não contenderá com o homem, porque este é carnal. Em outras palavras, eu vou esperar o ser humano vir a mim. Não adianta discutir, não adianta argumentar. Nós, muitas vezes, temos que passar por dificuldades, por situações terríveis, para entendermos, de fato, qual é a vontade de Deus. E entendendo a vontade de Deus, entendemos que nós dependemos dele. Até os ateus dependem de Deus. Todos dependem da mesma forma. Somos todos iguais. Mesmo com as nossas diferenças, somos todos iguais. Então, respondendo à nossa pergunta de hoje, quando é que nós entendemos ou o que precisa acontecer para entendermos que dependemos de Deus? É preciso chegar no fim das nossas forças, quando já não sabemos mais o que fazer, quando já não temos mais condição de seguir adiante. É aí que nós entendemos. E em alguns casos, só entendemos que nós dependemos de Deus quando Ele faz o milagre. Quando vemos o milagre. Só que você que me ouve aí, não precisa ver o milagre agora. Você pode ver o milagre que vai acontecer amanhã, ou talvez semana que vem, por que não mês que vem,
Você pode enxergar esse milagre se você perceber e entender que depende de Deus. Se continuar a tentar fazer do seu jeito e da sua forma, com certeza vai se frustrar. Muitas vezes Deus vai mostrar que você precisa agir e como agir. Muitas vezes Deus vai dizer que você tem que esperar. Simplesmente. Muitas vezes Deus vai dizer que você precisa valorizar. Mas acima de tudo, você precisa entender que depende dele. Jesus chegou a dizer: vocês estão ligados a mim. Sem mim, nada vocês podem fazer. Então não adianta o ser humano tentar da sua forma, do seu jeito, sendo que na verdade ele não sabe o que vai acontecer. Muitas pessoas planejaram muitas coisas, dedicaram a sua vida a alguém, ou a um plano, a um projeto, e de repente algo muda na vida delas e elas se veem sem chão. Aqui no livro de Jonas nós vemos o profeta fazendo o que ele queria, indo para um lugar que ele achava que tinha que ir. Um lugar completamente ao contrário daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas ele foi, porque ele era livre. De repente, teve uma tempestade no navio onde ele estava. Ele viu que todos morreriam e ele também morreria. Então prontamente ele disse: me lancem no mar. E talvez pensando que iria morrer afogado, não sei. Vem um peixe e o engole. E ali, no ventre do peixe, ele não estava morto. Mas a situação era tão difícil que ele decidiu orar. Porque ele estava vivendo uma situação que ele nunca pensou que viveria. Estava num lugar que ele nunca achou que estaria. Estava sentindo algo que ele nunca achou que sentiria. Até mesmo a tentativa dele de morrer deu errado. Quantas coisas nós fazemos e dão errado? Quantas vezes nós nos dirigimos, nós nos encontramos em lugares que nós não gostaríamos, em situações que nós não gostaríamos? O que fazer agora? Ore, converse com Deus. Diga a verdadeira situação que você vive, ou a realidade da sua situação. Ele vai ajudar você. Ele vai dar poder para você. E Jonas disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. Entenda, você depende de Deus. Mas mais do que isso, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E Ele só está esperando a chance de você permitir um espaço na sua vida para Ele. Porque sim, nós dependemos dEle. Amém? Bom dia para você. Ou uma boa noite, uma boa tarde, uma feliz semana. E que Deus te abençoe.